Estamos começando no dia de hoje, né, o estudo de número 20, intitulado Pecado Herdado, né, nessa série de estudos que nós estamos tratando, né, desde a queda do homem e tratando a questão do pecado. Nós tratamos na última aula sobre os pecados, né, ou o pecado, né, ensinado nos ensinos de Cristo, né, ou que, de maneira melhor até, repensando o título da aula, né, o que Jesus, né, o que Cristo ensinou em relação ao pecado, né? Nós vimos como Jesus denunciou de maneira clara, direta, objetiva, né, diversas práticas do pecado, né, ao longo do seu ministério, da sua vida. E hoje nós vamos falar sobre uma das doutrinas fundamentais para a vida cristã, que é o pecado herdado, né? Nascemos em pecado, pecamos depois que nascemos, como é que funciona? Muita gente tem muita dúvida sobre isso, e nós vamos responder hoje em nome de Jesus. Mas, antes disso, vou pedir à irmã Vera para orar, para nós podermos iniciar a nossa aula. Vamos orar. Sim, Senhor meu Deus e Pai, Senhor, no nome santo de Jesus, Pai, agradecido estou por estar aqui, Pai, nesse momento, junto com meus irmãos, Senhor amado. Em segurança, Pai, porque apesar, Senhor, de tudo que tem acontecido, Pai, nós estamos tendo livramento do Ti. Nós estamos, Pai, sendo guardados por Ti. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui nesta noite, ouvindo mais de Ti, aprendendo mais de Ti, conhecendo mais da Tua palavra, Senhor amado, buscando a cada dia mais, Pai, a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, entregamos, Pai amado, essa noite, Pai, nas Suas mãos. Entregamos nossas vidas, o nosso bairro, a nossa cidade, Pai. Tudo, Pai, está sob Sua direção. Nós sabemos, Pai, que o Senhor faz o melhor para cada um de nós. Ô Senhor amado, Senhor querido, que possamos, Pai, terminar, Pai, esta noite, Pai amado, na Sua santa presença. Ô Pai, com conhecimento maior daquilo que o Senhor tem colocado, Pai, no coração do pastor Lúcio, para que seja passado para cada um de nós, Senhor, para o nosso crescimento, para que nós possamos, Pai amado, a cada dia mais entender que o importante é estar, Pai, em obediência a Ti, Pai amado, na Sua santa presença, Pai. Ensina-nos, Pai, a cada dia, Pai amado, a buscar mais de Ti. Gere em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, gere a cada dia no nosso coração esse desejo de estar, Pai amado, perto de Ti, ouvindo mais de Ti, Pai. Obrigada, Pai, por cada irmão que está aqui, Senhor amado, ouvindo, Pai, esse estudo. Obrigada pela vida da pastora Tatiana. Obrigada pela vida do pastor Lúcio, Pai amado. Nós agradecemos, ó Pai, por nos colocarmos, Pai amado, sob a direção, Pai amado, desses dois, Pai, que tem sido bênção, Pai amado, em nossas vidas, sendo usado por Ti, Pai, para poder, Pai, nos ajudar nesta caminhada que é a busca, Pai, da santidade, Pai. Ô Senhor, muito obrigada por tudo. É o que eu te peço, Pai, agradecimento, seja conosco, Pai, peço, seja conosco durante toda essa aula, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Então, hoje nós vamos estar tratando, né, sobre esse tema tão importante, né, que é o pecado herdado. Nós temos falado, né, ao longo desde a queda, né, do impacto do pecado original, né, na vida não somente de Adão e Eva, né, mas como esse pecado ecoou, né, sobre toda a raça humana. Alguns conceitos fundamentais que nós trouxemos é a questão do cabeça federal de raça, né, que é como a gente define, né, Adão por ser o representante da raça humana. Quando ele peca, né, assim como Eva, o pecado entra no mundo através da vida deles e nós passamos a ser uma raça caída, né, uma raça que estava afastada de Deus por conta do seu pecado e por conta desse pecado, houve uma série de consequências, entre elas a morte, a dor, o sofrimento, a enfermidade, que nós experimentamos ao longo da vida. E assim como pelo pecado de um, nós vimos esse texto, a morte, né, o pecado entrou no mundo, assim também pela entrega de um, né, pela morte de um justo, também nós fomos religados a Deus. Então, assim como Adão era o cabeça federal de raça da humanidade caída, nós dizemos que Jesus, obviamente, ele é Deus, mas ele é o primogênito da criação, né? Ele é o unigênito do Pai, o único gerado. Então, ele é Deus porque é gerado
na mesma forma, né? Ele é da mesma essência de Deus, ele é unigênito de Deus, então é Deus, mas a Bíblia dá um título a Jesus que é o primogênito da criação, no sentido que Jesus, ele passa a ser também um cabeça federal de uma nova raça, uma nova humanidade, quando da sua morte e ressurreição ao terceiro dia. A Bíblia diz que Jesus, ele herdou um corpo incorruptível, né? Um corpo glorificado, e que ele é o primeiro entre nós a receber esse corpo. A nossa esperança é que um dia, assim como Cristo, nós também, ao sermos ressuscitados no dia do Senhor, ou transformados se estivermos vivos no alto da sua chegada, nós receberemos um corpo incorruptível, um corpo glorificado, assim como Jesus o recebeu. E nós passaremos a não estar mais sobre a influência da nossa carne caída, mas a partir daí somente através, influenciados pela presença de Deus, pelo Espírito de Deus, num corpo incorruptível. Então, o texto base, né, para nossa aula é Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3. Diz o seguinte, olha, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, esse texto de Efésios ele é muito forte, porque ele diz, olha, Jesus nos vivificou. Se você for voltar um pouquinho ali no final do capítulo 1 de Efésios, você vai ver no final do capítulo de Efésios, ali no versículo 18, 19, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, olha, o mesmo poder necessário para trazer Jesus da morte para a vida, quando Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que esse milagre, né, tenha acontecido, é o mesmo poder que é necessário para trazer cada um de nós da morte para a vida espiritual. Ou seja, nós estávamos mortos em nossos delitos, mortos em nosso próprio pecado, a ponto de não sermos aceitos diante de Deus, porque estávamos mortos e estávamos perdidos em nosso pecado. A partir do momento que nós recebemos a Cristo, o Espírito Santo age em nós de uma maneira que nos traz da morte para a vida. E é isso que ele está falando, olha, e vos vivificou, ou seja, nos vivificou. Seja bem-vinda, Alessandra, paz, meu irmão. Estando nós, né, vocês mortos em ofensas, o que nos matava? Né? Nós mortos em ofensas e pecados. Ofensas contra Deus e pecados contra Deus. Em que, em outro tempo, nós andamos. Então, cada um de nós andamos como? Segundo o curso desse mundo. Também segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, Satanás. Também do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, todos aqueles que não são nascidos de Deus, não são filhos de Deus, que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, ou seja, toda a humanidade, com exceção daqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, eles são chamados de filhos da desobediência. Por quê? Porque eles são filhos da desobediência de Adão e Eva, lá atrás, no Éden. Então, eles geraram filhos. E que filhos foram esses? Filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos que nós tínhamos. E éramos por natureza, ou seja, por conta do pecado original e da queda, nós éramos, por natureza, chamados de filhos da ira, como os outros também. Ou seja, por que é importante que nós entendamos isso? O homem sem Deus, eu e você sem Deus, nós éramos filhos da ira. Nós nascemos não somente em pecado, mas sob a ira de Deus, no sentido da execução do seu juízo. A princípio, com Adão e Eva, dando dores do parto, tirar do sol o sustento, do sol do seu rosto sustento, a brecha que foi dada para que a morte e a enfermidade entrassem no mundo, todos esses sofrimentos da vida, que já foram parte de uma sentença parcial de Deus sobre o homem, e ainda éramos alvos da ira de Deus. Ou seja, se você entende lá no módulo 1 aqui do Seminário Teológico de Base, que Deus ele não vive no nosso tempo, na nossa linha do tempo. Deus não tem presente, passado e futuro. Deus está acima do tempo, ele vive num tempo dele, que é o Kairos. Deus, ele sabe todas as coisas. Ele olha e ele vê presente, passado e futuro como uma única coisa, porque ele é soberano e acima de todas as coisas. Então, nós estávamos debaixo da execução da ira de Deus. O final de cada um de nós era a morte eterna e a perdição eterna por conta do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando você entende que essa era a sua e a minha condição, entende que esse Deus
que teria todo o direito de executar esse juízo, nos amou a ponto de nos trazer de volta para ele, nos libertando do pecado, da morte e do juízo, ou seja, independente do que acontecesse nessa vida, se você fosse bem ou mal sucedido, se você fosse uma boa ou má pessoa, no sentido dos padrões morais humanos, né? Todos nós pecamos e todos nós estávamos destituídos, lançados fora da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus nós fomos reconciliados com Ele. Agora você e eu não somos mais o alvo da ira de Deus. Essa palavra é muito forte. Nós éramos o alvo da ira de Deus. Deus estava irado. Deus, na sua justiça, na sua santidade, estava irado, uma ira santa, uma ira justa. E a ira de Deus recairia sobre mim. E nós fomos libertos, nós fomos livres dessa ira de Deus. Sofremos o escape em Cristo Jesus dessa ira de Deus. E isso era consequência do pecado que habitava em nós. Então, o pecado herdado é uma das doutrinas centrais, né, da antropologia bíblica, ou seja, do ponto de vista do homem, e representa um dos pilares fundamentais para compreender a condição humana diante de Deus. Muitos cristãos têm dificuldade de entender isso ou desconhecem isso. Por isso se relacionam com Deus numa base de padrão entre divindades, por exemplo, de outras religiões. Como é que funciona um sistema de divindade em qualquer religião que você quiser pegar? Normalmente você tem um sacrifício que precisa ser oferecido, não importa, um animal, um dinheiro, um trabalho, uma penitência, não importa o que você tem que fazer, uma promessa, você cumpre algo e você entra num ciclo de divindade. Então, você faz algo para essa divindade, para ver se ela te agrada, se agrada e para ela te dar algo de volta. E aí você faz algo e essa divindade recebe algo, para você faz algo, você fica nesse ciclo, onde você tem uma divindade que precisa ser de alguma forma agradada no sentido de receber uma oferta para que talvez faça algo para cada um de nós. Nós cristãos não acreditamos assim, porque o nosso Deus não é assim. Deus, diferente de todas as divindades, e aí você pode pegar qualquer religião, de matrizes africanas, nórdicas, né? Qualquer tipo de religião sempre tem esse sistema de divindade. Faz-se algo para agradar-se a alguém, uma divindade qualquer, XYZ, ou várias divindades, ou várias entidades, para você receber algo de bom. O cristianismo é completamente diferente. Nós temos um Deus e temos nós. Nós estávamos mortos. Nada do que eu e você pudéssemos fazer era suficiente para alcançar o coração de Deus. E em vez de Deus pedir algo de mim e você, pelo contrário, o próprio Deus ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados. Deus não recebeu primeiro para que possa nos dar. Deus não pediu primeiro para que possa receber. Deus se ofertou. Deus ofertou a si mesmo primeiro para que nós pudéssemos ser trazidos de volta para Ele. Diferente de um sistema religioso, onde você faz uma oferta, uma oferenda, um trabalho, uma penitência, uma promessa, para tentar ganhar algo de uma divindade, o Senhor que nós servimos, Ele se doou por nós. Ele nos amou primeiro. Quando você entende isso, você entende o conceito de Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. E aí João 3,16 resume isso. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, porque todos estavam condenados, mas sejam salvos, tenham vida e vida eterna de Deus em si mesmo, sejam levados de volta para Deus. Então, essa doutrina sobre o pecado herdado, ela não é periférica nem secundária, ela é fundamental. Ela explica com profundidade teológica porque todo ser humano nasce no estado de rebelião contra o Criador, completamente incapaz de buscar a Deus por suas próprias forças ou méritos. A Bíblia diz que, em Efésios, que é o Espírito Santo que agiu na vida de cada um de nós. Não é por nosso próprio mérito. Não foi nenhum de nós, ou seja, não foi o Lúcio, não foi a Eliane, não foi o André, não foi a Fernanda, não foi o Cristiano, não foi a Tatiana, não foi a Cristina, não foi a Daniele, não foi a Alessandra, não foi o Reinan, não foi absolutamente ninguém, nenhum de nós que se apaixonou por Deus e falou, olha, nossa, como eu amo a Deus, vou segui-lo. Não foi isso. A Bíblia diz que nós somos incapazes de nos voltarmos para Deus e que é necessário, porque nós somos incapazes, porque nós estamos mortos. Você já viu um morto andar, morto falar, morto sentir algo? É essa a mesma analogia. Você pode ir lá no cemitério agora, acabou de morrer, tá um caixão, acabou de ser enterrado. Você pode dançar,
falar, cantar, brigar, chorar, fazer o que você quiser, ele não reage, ele está morto, está morto. Morto não tem vontade, morto não tem decisão, morto não tem força, morto não tem mérito. E é isso que a Bíblia diz. Eu e você, cada um de nós estávamos mortos do nosso próprio pecado, de maneira que o Espírito de Deus soprou vida em nós, nos convenceu do juízo, da justiça, nos mostrou, nos revelou a Cristo, e uma vez que nós tivemos essa revelação, ele soprou vida em nós, e nós fomos libertos, nós fomos transformados de mortos para de filhos da ira para filhos do seu amor. Saímos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Toda obra é do Senhor. Não existe nada do que eu e você possamos fazer que nos colocasse na posição que nós estamos hoje. Por isso que a sensação minha e sua é de espanto, de dizer, meu Deus, como eu vivi tanto tempo longe do Senhor. Por que eu não aceitei antes? Como é diferente a minha vida com Deus? Porque simplesmente nós estávamos mortos e morto não vê, morto não enxerga, morto não fala, morto não sente. E nós enxergamos através da vida que o Senhor soprou em nós. Então, estudar essa doutrina é mergulhar na compreensão tanto da profundidade assustadora da queda, quanto da grandeza incomparável da redenção divina. É mais ou menos assim. Quando nós entendemos o pecado herdado, nós entendemos o quão fundo era o poço que nós estávamos e como é grandiosa e incomparável a redenção, a salvação que Deus realizou na nossa vida. Sem entender o pecado herdado, nós não podemos apreciar jamais plenamente a obra salvadora. Então, qual é a aplicação? Só vai entender verdadeiramente a salvação quem compreende a sua real condição espiritual. Só fica firme, só caminha firme com o Senhor quem tem a plena consciência de quem era e de o que era a sua vida sem. Eu preguei sobre isso domingo. A santidade nasce, antes de mais nada, de um coração grato. É impossível você viver em santidade. O que é santidade? Separado para Deus, uma vida para Deus, uma vida de dedicação, uma vida piedosa, de virtude, vivendo como Deus espera que você viva, uma vida virtuosa. É impossível que eu e você vivamos essa vida sem que nós entendamos o quão foi poderosa, o quanto foi poderosa a salvação que Deus realizou na nossa vida. Quem nós éramos e quem nós nos tornamos já é mais do que suficiente para nós termos um coração eternamente grato, porque nós fomos salvos literalmente da morte. Nós morreríamos eternamente. Nós sofreríamos de sofrimento eterno. Seríamos eternamente consumidos pelo nosso pecado, pela ira de Deus, pela justiça de Deus. Se você entende a salvação, você entende a sua real condição, tudo que você vai fazer, tudo que eu e você podemos fazer é nos prostrarmos diante desse Deus e glorificar o nome. Então, a definição do que é pecado herdado. O estado pecaminoso inato, né? É o estado pecaminoso corrupto com o qual todos os seres humanos nascem, sem exceção alguma. Ou seja, mas é um bebezinho, o Benício tem 5 meses. O pecado é herdado. A natureza humana, por si só, é caída. O salmista fala que, quando ainda era uma massa informe, Deus já conhecia, e quando ele foi gerado, ele já foi gerado em pecado. Todos nós somos uma raça caída. Todos nós herdamos essa natureza caída. E esse estado se chama de estado pecaminoso inato. A nomenclatura teológica, né? O chamado também de natureza pecaminosa, pecado transmitido, pecado original ou depravação herdada são os nomes para esse tipo de para definição do pecado herdado. Todos nós nascemos com essa natureza, todos nós transmitimos essa natureza. Isso foi gerado originalmente lá no Éden e isso gerou no ser humano uma depravação que ela é herdada de geração em geração. O coração do homem é mau e o coração do homem sempre busca os seus desejos e vontades. Então, isso passou a ser uma condição universal. Não é uma influência familiar ou cultural, não é a cultura. Não é porque eu nasci numa cultura, numa família que tinha uma religião diferente, adorava a deuses, fazia isso ou aquilo, era ateu, não importa. Não é questão familiar ou cultural. O mesmo filho de crente não é crentinho. Um filho de cristão não é cristãozinho. Um filho de salvo não é um salvinho. Ele vai precisar trilhar o mesmo caminho que nós trilhamos, até ter o despertar e conhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quem crer e for batizado será salvo. Nós, como pais, nós temos a obrigação, segundo a palavra, de ensinar a criança no caminho que ela se deve andar, confiando que aquilo que o Senhor prometeu será cumprido, que ele jamais se apartará dele. Então, é uma condição espiritual universal que atinge toda a humanidade. E qual é a reflexão teológica aqui, né? Nós nascemos em estado de neutralidade moral ou espiritual. Não nascemos em estado de neutralidade moral ou espiritual. Nós não nascemos neutros. Vou pecar ou não vou pecar? Vou seguir a Deus ou não vou seguir a Deus? Não existe. O ser humano não nasce
nessa neutralidade. O único que tinha esse poder de decisão, o único casal de seres humanos que tinha esse poder de decisão, e eu já falei isso na aula aqui, foi Adão e Eva. Adão e Eva verdadeiramente tinham liberdade para escolher pecar ou não, porque eles eram santos na essência até pecarem. Deus os fez santos, por isso eles podiam estar na presença do Senhor. Por isso Deus vinha no final do dia falar com Adão. Por isso Adão podia ver Deus, Eva podia ver Deus, eles podiam se apresentar diante de Deus, porque eles eram santos até pecarem. Então, nós não nascemos nesse estado de neutralidade. Nós já nascemos inclinados à rebelião contra Deus, com uma natureza corrompida que nos afasta dele. Por isso é fundamental que nós não só cuidemos da nossa vida, mas também do testemunho e do ensino de nossos filhos e familiares e pessoas que são da próxima geração em nossas famílias. Porque eles precisam ouvir aquilo que foi dito a respeito do pecado e da salvação que o Senhor estabeleceu em nossa vida. Então, quais são as evidências bíblicas, né, do pecado? A Escritura Sagrada apresenta evidências abundantes e cristalinas sobre a realidade do pecado herdado em toda a humanidade. Efésios 2:3, que nós acabamos de ler, né, diz que nós somos filhos da ira por natureza, não por escolha. Então, a nossa natureza, assim como um cachorro não pode escolher ser gato, assim como um boi não pode escolher ser uma onça, porque a natureza dele ser gato, cachorro, é a natureza do boi ser boi, assim nós somos nós. A natureza humana é ser filhos da ira, e não uma escolha de sermos filhos da ira. Nós podemos ter uma escolha de nos livrarmos da ira de Deus através da misericórdia em Cristo Jesus. Salmo 51:5 diz: Eis que em iniquidade, ou eis que no pecado eu fui formado, e em pecado em pecado me concebeu minha mãe. Davi reconhece que o pecado está presente desde a concepção. Efésios 4:18 vai declarar: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. A mente humana caída é naturalmente obscurecida, ou seja, por isso que nós temos a sensação que um véu é tirado quando nós aceitamos aquilo. Por isso que vem de inúmeros irmãos, todos nós vamos dizer, não sei por que eu demorei tanto, como é maravilhoso ter o Senhor na minha vida, não entendo como é que as pessoas não aceitam, não entendo como é que eu vivia sem o Senhor. Porque a mente humana ela é caída e naturalmente obscurecida, ou seja, escurecida pelo pecado. O homem é incapaz de enxergar Deus, caminhar em direção a Deus, se não for pela ação do próprio Deus. E 2 Coríntios 4:4 vai dizer, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento de todos aqueles que não creem em Cristo, para que não resplandeça, para que não brilhe a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, não é questão que eles veem e não querem, não é questão que nós vimos e não queríamos, a questão é que o diabo faz com que nós não vejamos. E se não for uma ação do próprio Espírito para transformar essa nossa cegueira, para que nós vejamos, um cego não vê nada, mesmo que ele queira, mesmo que ele deseje. Vai estar o sol nascendo diante dele, ele não vai ver. A não ser que por um milagre ele tenha os seus olhos abertos e ele consiga enxergar. E é isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo faz na vida de cada um de nós. Romanos 1, de 21, 24 e 26 vai dizer o seguinte: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Por isso também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, pelo que Deus os abandonou a paixão infame. E aqui vai continuar um texto, né? Cometendo todo tipo de torpeza sobre os seus corpos. Ou seja, a humanidade conheceu Deus, e onde a Bíblia fala que nós conhecemos Deus. Lembra lá da aula do seminário teológico, primeiro módulo, quando nós vimos a revelação geral e a revelação específica de Deus. A revelação geral de Deus é a própria criação. Quando nós olhamos para a criação, nós entendemos que alguém ou alguma coisa criou, alguma maior que nós, acima de nós. Mas mesmo tendo conhecido a Deus, né, no caso de Cristo, e Deus se revela de forma específica através dessa palavra, nós não glorificamos a Deus, pelo contrário, preferimos, né, a ser nos entregada a distorção, a inclinação ao mal, ao egocentrismo, ao eucentrismo do nosso próprio coração, a concupiscência, os desejos perversos do nosso coração. E aí, essa palavra para mim, de Romanos, e nós vamos chegar na Carta do Novo Mundo, eu terminei Pedro, provavelmente eu vou fazer João agora, depois fica só Judas, que é uma carta bem pequena, e nós vamos entrar por último, o último livro da série Cartas do Novo Mundo vai ser Romanos. E Romanos é o Evangelho segundo Paulo, é um livro poderoso, e para mim essa é uma das frases mais duras, né, mais difíceis de toda a Bíblia, que diz que, como nós conhecemos a Deus,
e não decidimos não glorificar a Deus como Deus, Deus ele nos entrega, ele nos deixa entregue a nossa própria concupiscência, a própria maldade do nosso coração. E ele abandona, Deus abandonou, no sentido de aquele que não quer, aquele que não crê, aquele que não reconhece a Deus, Deus simplesmente abandona as suas próprias paixões. Por isso que a tendência do mundo é de cada vez pior. Por isso que nós falamos assim, não, a humanidade, o discurso científico, né, para dizer que nós somos tolos em acreditar na Bíblia, dizer, não, mas a humanidade já evoluiu. Que isso, você acredita no livro de 2.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, a gente já voa, antes nem voava, a gente já tem carro, antes nem tinha, já tem medicina, antes nem tinha. A humanidade, você sempre vai perceber isso, a humanidade sim evolui. É óbvio que somos melhores como humanidade do que éramos há 100 anos atrás. Temos internet, telefone, comunicação, exames melhores, remédios melhores, tudo melhor. Mas já reparou como, apesar de a humanidade evoluir como humanidade, o ser humano não evolui como ser humano. Temos os melhores remédios do mundo, mas crianças ainda morrem de fome. Vamos à lua, mas filhos ainda matam seus pais, pais matam seus filhos e homens assassinam outros homens em busca de poder numa guerra. A humanidade evolui. O homem continua sendo o mesmo desde que o mundo é mundo. Eu sempre dou esse exemplo. Vivemos uma pandemia, não tem nem muito tempo. Coisa mais linda do mundo, né? Deixávamos quem eram os senhorizinhos do nosso prédio, íamos no mercado, deixávamos lá uma sacolinha com as compras, fique em casa, se possível, fique bem, né? Jesus abençoe. Falamos, agora a humanidade vai tomar jeito. Live para cá, live para lá, gente do mundo, gente da igreja, arrecadação de alimentos, se preocupando. Falamos, agora o mundo vai dar jeito, muitos pensaram. Primeira coisa que nós fizemos, quando saímos recém saímos da pandemia, a Ucrânia e a Rússia entraram em guerra. A Rússia declarou guerra à Ucrânia. Milhares de mortos. Guerra Israel-Palestina. Pessoas sendo assassinadas todos os dias. Talvez as mesmas pessoas que colocavam, entre aspas, colocavam uma sacolinha de alimento na porta dos idosos, talvez nem dê mais lugar no ônibus hoje. A humanidade nunca caminha. A humanidade, como humanidade, evolui, porque Deus deu sabedoria, deu conhecimento ao homem. E esses são resquícios. Lembra? Nós estamos no módulo 1. Os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Quais são os incomunicáveis? Ou seja, que Deus não transmite? Onipotência, onipresença, onisciência. Quais são, por exemplo, aqueles que são comunicáveis? Deus deu sabedoria ao homem, deu inteligência, deu conhecimento. Irmãos, nós servimos a um Deus inteligente. O nosso Deus escreveu um livro, amém? Sim ou não? Através do Espírito, o Senhor influenciou e escreveu um livro. Nosso Deus é um Deus de conhecimento, é um Deus sábio, obviamente. E ele transmitiu isso ao homem. Deu toda a capacidade intelectual para o homem evoluir como homem. Mas o homem evolui enquanto humanidade, mas enquanto homem, seu coração sempre está inclinado ao mal. Somos capazes de fazermos leis para proteger as nossas crianças e, ao mesmo tempo, incentivá-las a fazerem operação de troca de sexo quando ainda não tem nem capacidade de decidir se querem, em quem querem votar. Deus entregou o homem seus próprios desejos, seu próprio coração. Abandonou as suas próprias paixões. Por isso que nós que fomos resgatados, e todo aquele que é resgatado por Cristo deve glorificar a Deus, porque grande foi o livramento que nós recebemos do Senhor. Então, qual é a aplicação fundamental? Agora nós somos pecadores porque eventualmente pecamos. Desculpa, não somos pecadores porque eventualmente pecamos. Pelo contrário, pecamos porque já somos, por natureza, pecadores desde o nascimento. Sempre falo dessa tensão teológica, o já e ainda não. Pastor, mas nós já recebemos a Cristo. Nós ainda somos pecadores? Sim, na essência sim. Mas vivemos em pecado? Não. Porque já estamos libertos do poder do pecado? Já, mas ainda não. Vivemos sob a influência dele. Somos controlados por ele? Já não mais. Mas somos completamente livres da influência do pecado? Ainda não. Isso só será concluído quando essa carne mortal, caída, inclinada ao mal, for transformada por uma carne incorruptível, por um corpo incorruptível, glorioso, conforme Cristo também recebeu após sua ressurreição. Então, aqui a gente vai ter algumas questões, né? A depravação total do homem, o que não significa, né? E aí você vai ver a depravação total e a depravação parcial, discussões entre calvinistas e arminianos. Eu não vou entrar nisso aqui agora, só se você já passou pelo tema, só para você não estranhar, mas nós vamos ver lá na frente correntes escatológicas, estudo das últimas coisas, no módulo 4 do seminário.
nós vamos falar sobre isso, mas, né, o que é depravação total? Quer dizer, o homem depois da queda, do pecado de Adão e Eva, ele está totalmente depravado, totalmente perdido. Então, o que não significa, né, o máximo pecado, não significa que todos os seres humanos pecam ao máximo da sua capacidade em todas as áreas. O fato de depravação, o homem está totalmente depravado, não significa que todo mundo vai virar um assassino. Não é sobre isso. Mas todos nós estamos entregues aos nossos desejos e ao nosso próprio coração. Também não significa que o homem não tem consciência. Não significa que os pecadores não têm absolutamente nenhuma consciência da existência de Deus. Ou seja, nós temos essa percepção. As pessoas têm essa percepção. Ah, não, eu creio em Deus. Não, meu Deus. Buscam até Deus. Mas a verdade é que a depravação total faz com que nós não enxerguemos a Deus da maneira como ele deve ser. E todos os pecados. Não significa que todas as pessoas cometam todos os tipos possíveis de pecado o tempo todo. Ou seja, eu não, pastor, eu não. Aquela famosa frase, né? Quando a gente não é crente, né? Que aí fala, você quer aceitar Jesus? Não, não precisa, eu já tenho Deus na minha vida. Nós falamos a primeira frase, eu tenho Deus na minha vida. Eu não mato ninguém, não roubo ninguém, não prejudico ninguém, né? Então, mas não significa que você não faz esses pecados, que você não tenha outros pecados. Não seja fofoqueiro, não seja invejoso, não seja inclinado ao mal, não tenha um esquema no trabalho, corrupção, enfim, uma coisa não anula a outra, né? E o que significa a corrupção, a depravação total? É a corrupção total do homem. Toda a estrutura do ser humano foi profundamente afetada, ou seja, mente, emoções, vontade e o corpo físico. Significa também que nós somos inaceitáveis. Nada em nossa natureza caída pode nos tornar aceitáveis diante de um Deus absolutamente santo e justo. Não é o grau do pecado, é que Deus vamos dizer assim, é a pureza de Deus, ele é santo e ele é justo. Mas não é um justo parcial, não, Deus é justo, ele é justiça. Não pode haver erro com Deus, porque Deus é justo. Deus é absolutamente justo, assim como ele é absolutamente santo. Não pode haver, é só um pecadinho. Não, não existe pecadinho, pecadão nesse aspecto para Deus. Óbvio que na escala humana, assassinar alguém não é igual eu falar mal do meu amigo no trabalho. Óbvio que existem escalas nesse sentido do pecado, mas a questão é, diante de Deus, não existe a menor margem para aceitação de nenhum tipo de pecado de nenhuma natureza. E a incapacidade. Nós somos totalmente incapazes de, por nós mesmos, buscar agradar a Deus verdadeiramente. Por isso que quando nós nos esfriamos na igreja, perdemos o fogo do Espírito, nós voltamos a ser quem nós éramos. Eu falo exatamente isso, sabe? Mas você é pastor, mas você é isso, você não importa. Sem Deus, não sei, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, um ano, 4, não importa quanto tempo. Eu volto a ser exatamente quem eu era antes de Cristo. O mesmo homem pecador, o mesmo homem perverso, o mesmo homem inclinado ao mal, não importa. Porque a nossa natureza é essa. Quando você entende que você e eu não fizemos nada para agradar a Deus, para que Ele nos alcançasse, mas que ao contrário, Ele nos alcançou porque Ele nos amou, fica muito mais fácil de você se relacionar com Deus também quando você se sente fraco. Ainda que você não seja perfeito diante de Deus. Deus nunca exigiu perfeição minha e sua. Deus sempre exigiu honestidade de todos nós. Seja honesto com Deus. Deus não espera que você seja perfeito. Aplicação crucial, né? Sem a graça regeneradora e soberana do Espírito, nenhum ser humano busca genuinamente a Deus ou pode responder ao Evangelho como Salvador. Sem a graça generosa, sem a graça. Por isso que lá em Efésios, no mesmo texto que nós estamos lendo, capítulo 2, versículo 8, diz: Pois, então, diante disso tudo que eu acabei de explicar, pois, vocês são filhos da ira, vocês estão mortos nos seus próprios delitos e pecados, vocês precisam do poder do Espírito Santo para ter vida novamente. Ele diz, pois, diante dessas coisas, vocês são salvos pela graça. Por meio, qual veículo? Por meio da fé. Ou seja, por meio da fé, por intermédio da fé, a fé em quem? Em Deus e na sua palavra. A fé em Cristo. Jesus é o Logos, é a palavra. Jesus é o próprio Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o Logos. Jesus é o Alfa e o Ômega. Por meio da fé, o que é fé? Confiança em Deus e sua palavra. Eu creio que Deus vai fazer aquilo que ele disse que iria fazer. Eu creio que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Confiando na palavra de Deus, confiando em Deus, por meio da fé, nós alcançamos a graça, o favor não merecido de Deus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de vocês. Para que ninguém ache que eu sou salvo porque eu sou muito bom. Bom, sou uma benção, eu trabalho na igreja, eu canto, eu toco, eu estou na intercessão, eu faço evangelismo, sou uma benção. Por isso que eu vou dizer, não, para que ninguém se glorie, mas é o dom gratuito de Deus. Pois vocês são salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vocês para que ninguém se glorie. Então, nós precisamos entender que a resposta ao evangelho, a fé salvadora, só tem uma causa primária.
É o próprio Deus. E aí você, nossa, mas Deus me amou quando eu era assim, era uma draga, estava no mundo, estava louco, e Deus, exatamente. E como é que você vai permanecer na presença dele? Entendendo isso. Ai, pastor, mas eu peco, eu me sinto tão mal, pastor. Mas é para ti mesmo. Ah, mas então é para me afastar? Claro que não. Confessa o seu pecado. João, capítulo 1, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa iniquidade. A questão não é se pecaremos ou não, é se pecarmos. E quando pecarmos, e vamos pecar, que nós possamos ter a confiança na palavra de Deus e em Deus, que disse que se pecarmos, confessemos nosso pecado a Ele, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo. Eu falei sobre isso nas pregações da igreja. Lá no Antigo Testamento, nós vamos ver aqui também o tabernáculo, no dia do Yom Kippur, né, da expiação, tinha lá o cordeiro que era morto, tinha um outro animal que recebia os pecados e era lançado no deserto, em direção ao mar de esquecimento. Deus não se lembra do seu e do meu pecado. A gente vai diante de Deus e vai, Senhor, mas eu estou aqui mais uma vez. Não, Deus, mais uma vez, como assim? É a primeira vez. Ah, mas Deus tem amnésia? Claro que não. Ele, na sua bondade, na sua soberania, ele decidiu não se lembrar. Deus não fica contabilizando os seus erros. Deus te amou. Deus quer que você ande em santidade, que eu ande em santidade diante dele. Se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda a nossa iniquidade. Então, qual foi a finalidade do pecado herdado? Né? Nós já vimos isso em outro capítulo, aqui eu vou passar bem rápido. A morte espiritual no presente, né? Nós estamos mortos. Todo ser humano nasce morto. É isso. Diante de Deus, todos nós nascemos mortos. Separação completa de Deus. Todos nós nascemos num abismo, cegueira espiritual profunda, né? E a escravidão total ao pecado caracteriza a condição humana. Não há nenhuma ponte que o homem possa construir para alcançar Deus, por seus próprios esforços. A morte eterna, cultura, né? Apocalipse 20, de 11 a 15 diz o seguinte: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, e esse lago de fogo é o que a Bíblia chama de segunda morte, a morte eterna. Esse texto de Apocalipse 20, ele é muito profundo, se você puder, depois você leia ele. Ele fala assim, olha, o texto de Apocalipse 20 é conhecido como o texto do grande trono branco. É o último dia, é o julgamento final de todo ser humano que nasceu e viveu. A Bíblia diz o seguinte, olha, e foi apresentado, né, o mar deu seus mortos, né, cada um que nasceu e viveu foi apresentado diante do Senhor, e foi aberto, a Bíblia fala assim, olha, foi aberto os livros das obras. E aí diz assim, e quem não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Ah, mas quer dizer que eu sou bom aqui nessa vida, eu fui bom filho, bom pai, não vai valer de nada? Vai. A Bíblia diz que vai ser aberto lá o livro, lá, porque ele diz, o livro das obras. Ah, o Lúcio foi legal aqui, foi um bom pai, um bom filho. Ih, mas aqui... E aqui, débito, crédito, sabe? Eu sou contador, né? Débito, crédito. Os nossos créditos são infinitamente menores do que os débitos que nós temos. Não é que Deus não vai levantar a sua e a minha conta, vai. E quando todas as vezes que nós fazemos essa conta, puxarmos essa conta, nós estamos em dívida com Deus. Nós estamos devedores. É igual no banco. Imagina que você ganha R$ 1.000, só que você todo mês gasta 2.000. Todo mês você está em dívida com o banco. Você tem menos 1.000. Essa conta nossa, por mais que nós fazemos as coisas certas, nós sempre estaremos em dívida com Deus. Por isso que quando você entende, eu entendo isso, nós vamos lembrar aquilo que está escrito lá em Colossenses 2, 14 a 17, que fala o seguinte, olha, a cédula de dívida. É mais ou menos o seguinte, usando o mesmo exemplo do banco. Você ficou lá devendo, ganha 1.000, paga 1.000, gasta 1.000. Você zera, né? E fica devendo. Zero, fica devendo. Zero, fica devendo. Até um dia que o banco fala assim, não, acabou. Paga os 1.000 que você me deve. Aí o que ele faz? Emite uma cédula. Um boleto, uma promissória que você assinou, ou faz uma anotação dessa dívida, né, no órgão de proteção. Coloca lá. Existe uma dívida contra você, contra o seu nome. E a Bíblia diz que cada um de nós, nascemos com essa dívida na mão. Nós já nascemos com uma dívida na nossa mão. E a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 2, versículo 14 a 17, que Jesus, havendo riscado, Jesus falou, essa é a dívida do Lúcio? Riscado. A dívida que havia contra cada um de nós. Pegou ela e cravou na cruz do Calvário. Jesus disse, essa é a dívida do Lúcio? Tá pago. Essa é a dívida da Vera? Tá paga. Essa é a dívida da Tatiana? Tá paga. A dívida do Cristiano? Tá paga. Jesus pagou a dívida de cada um de nós e cravou ela na cruz do Calvário. De maneira que a Bíblia diz que ele expôs através disso a vergonha, toda a potestade principal. Aqueles que cobravam de nós, que queriam o nosso sangue como pagamento pelo nosso pecado, foram expostos à vergonha. Então, qual é a reflexão profunda que nós temos aqui? O pecado herdado não é apenas uma tendência, é uma sentença de morte espiritual
que somente Jesus pode reverter através da sua obra redentora, né? Por isso que sem Jesus a gente não pode absolutamente nada. Então, a transmissão do pecado, né? Isso eu já tinha falado também lá na aula sobre o Éden. Então, Gênesis 5:3 vai dizer que Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Ou seja, Adão gerou um filho, e esse filho era a semelhança dele, ou seja, ele herda a mesma natureza de Adão. Romanos 5:12 vai dizer, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, por Adão, cabeça federal de raça, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então, por Adão entra o pecado no mundo, e o salário do pecado é a morte, entra a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, todos nós estamos em condições iguais. Não existe absolutamente nenhuma diferença. A única diferença entre nós e aqueles que não têm a Cristo é Cristo. Nós não somos melhores, nós não somos mais puros, mais santos, mais corretos, nós não somos mais dignos. O pior posicionamento que um cristão em uma igreja pode assumir é de se achar superior às outras pessoas. Quando nós achamos que nós somos mais justos, mais retos, mais santos, mais dignos, mais merecedores, nós nos esquecemos que nós temos a mesma natureza que todas essas pessoas. Nós nos privamos de nos colocar no lugar do outro. Porque quando você entende que você é tão indigno, tão imerecedor quanto qualquer outra pessoa, e que a única diferença entre você e alguém que não tem Cristo é Cristo, você se fica consternado, inclinado, sensibilizado para falar do amor de Deus para essas pessoas. Por isso que a tendência natural de um cristão que entende essa salvação, que entende o amor de Deus, é falar do amor. Não tem como você dar fruto, não tem como você não falar, porque você entende de onde você saiu, quem você era, e o quão poderosa foi essa salvação. Então, diante de tudo que nós falamos, né? Qual é o remédio divino para o pecado? Então, em Cristo nós recebemos a libertação da escravidão. E libertados dos pecados, foste feitos servos da justiça. Cristo quebra as correntes que nos prendem ao domínio tirânico do pecado, concedendo verdadeira liberdade espiritual. Somos livres para adorar ao Senhor, livres para estar nos cultos, livres para se ajoelhar aí na sua casa agora, depois da aula, à meia-noite, a hora que você quiser, às 5 horas da manhã, e clamar o sangue de Jesus, e clamar, entrar com confiança na presença de Deus, porque a sua velha natureza ela está morta. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Pelo poder do Espírito, a velha natureza é progressivamente mortificada e vencida. Nós podemos e devemos mudar em Cristo Jesus. Você não é mais quem você era. Você não é mais quem você um dia foi. Eu não sou mais quem eu era. Eu não sou mais quem um dia eu fui. Ainda que não sejamos quem deveríamos ser ainda, mas também não somos mais quem nós éramos. Isso é o mais importante. Ainda que você não seja quem você deveria ser em Cristo, você também não é mais quem você foi antes de conhecer. Deus mudou a minha e a sua história. Nova vida e ressurreição. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscita em incorrupção. A promessa gloriosa de uma nova criação e a vida eterna livre do pecado. Esse texto de 1 Coríntios é muito lindo. Paulo fala que essa carne morta, quando nós matamos em Cristo, quando nós recebemos a Cristo e sepultamos a nossa natureza no batismo, morremos para o mundo para viver para Deus, ele diz que ao matar a nossa carne, nós estamos pegando essa carne e usando ela como semeadura, como uma semente. Nós vamos receber, a partir daí, nós vamos receber uma carne incorruptível, nós vamos receber algo incorruptível que o Senhor haverá de nos dar. Então, quando nós temos essa percepção, nós temos uma aplicação transformadora. Não precisamos simplesmente melhorar nossa natureza caída ou desenvolver o nosso potencial, que é algo que as igrejas têm pregado, boa parte delas têm pregado. Melhore a sua performance, os 10 passos para você ser um crente melhor, uma pessoa melhor, um marido melhor, um pai melhor. Não, nós não precisamos simplesmente melhorar a nossa natureza caída ou desenvolver o nosso potencial. Não é sobre isso, Evangelho. Nós precisamos experimentar o milagre de um novo nascimento. Nada do que você era, nada do que eu era prestava. Nós precisamos nascer de novo, como uma criança, nascer do Espírito e viver para o Espírito, nascendo de novo pela ação soberana do Espírito Santo. O Evangelho não é para consertar defeitos que nós temos, porque nós somos bons com um defeitinho ou outro. Então dá tapinha aqui, não. Deus quer te jogar no chão. Deus quer me jogar no chão. Deus quer quebrar o vaso e fazer de novo. Amém. É isso que o Senhor quer fazer. Mudar a nossa natureza para sempre. Então, quais são os ataques, né, ao longo do tempo? E eu termino aqui a aula. Essa doutrina do pecado herdado, né? Ao longo da história da igreja, correntes teológicas, inclusive nos dias de hoje, têm atacado e enfraquecido a doutrina bíblica do pecado herdado e é crucial
conhecer e refutar esses desvios. Quais são eles? Pelagianismo, né? Que é bastante antigo, surgiu ali no segundo século. Qual era o que Pelágio, né? Pelagianismo, porque era Pelágio o nome da pessoa. O que Pelágio pregava? Ele negava completamente a depravação total, afirmava que o ser humano nasce moralmente neutro e pode viver sem pecar se assim escolher. Qual é a consequência disso? Porque ela não é aceitável? Porque anula a necessidade da graça redentora. Se eu nasço neutro e eu posso escolher não pecar, eu posso me salvar sozinho, não preciso de Jesus. Então Jesus veio e morreu à toa. Deus se entregou numa cruz à toa, porque eu poderia ter feito isso desde o início. O semipelagianismo, né, que é uma variação, afirma que o homem caído coopera parcialmente com a graça divina na salvação, preservando alguma capacidade moral. Ou seja, divide a glória da salvação entre Deus e o homem. É muito próximo, por exemplo, do que tem na Igreja Católica, por exemplo, né, que você pode cumprir, né, algum tipo de indulgência, algum tipo de situação onde você ajuda a sua salvação, a sua alma a sair do purgatório, a sua alma a ir para o céu. Você pode fazer uma penitência, você pode fazer uma promessa, você pode fazer algo ou viver de alguma forma que você coopera parcialmente com a salvação, com a graça divina. Nós não cremos nisso. O arminianismo clássico, né? Ele vai dizer que aqui que reduz a depravação atribui a autonomia à maior vontade da humana caída. Enfraquece a soberania divina da salvação. Nesse ponto aqui, eu deixei porque existe uma divergência nesse ponto. Porque vocês vão começar a ver as nuances entre calvinismo e arminianismo, né? Então, arminianismo acredita o seguinte, que o homem, Deus olhou da eternidade e, ao olhar da eternidade, viu aqueles que responderiam ao seu chamado. E, ao saber quem responderia ao seu chamado, vai até essas pessoas e oferta a graça. Já o calvinismo acredita que Deus, lá na eternidade, Deus decretou quem seria salvo. Já que o homem não pode se salvar por si mesmo, Deus é quem escolheu. Deus escolheu a Vera, Deus escolheu o Lúcio, Deus escolheu a Tatiana, Deus escolheu a Rayane, Deus escolheu o Cristiano, Deus escolheu a Daniele, mas Deus não escolheu sei lá, o seu vizinho que não aceitou aquilo, né? Então, a gente vai começar a ver essas nuances, eu não vou entrar nesse debate agora. Muitas igrejas são calvinistas, né? Presbiteriana, as igrejas reformadas clássicas, né? E a maioria pentecostais são arminianas, né? Onde Deus dá a chance a toda a humanidade de responder ao seu amor, mesmo Deus já sabendo, tendo a presciência de quem seria salvo e quem responderia esse amor. Tá? E uma ortodoxia, que é o erro, nega a historicidade da queda literal de Adão e reinterpreta o pecado original como símbolo existencial. E qual é a consequência? Mina o fundamento histórico da redenção. Lembre-se que Jesus, né, ele validou, né, o Antigo Testamento com diversos maneiras. Adão e Eva não é simbólico, ele é literal. Assim como o dilúvio foi literal. Jesus falou, olha, assim como nos dias de Noé, então os dias de Noé existiram. Jesus não está falando de um símbolo, assim como representava a historinha de Noé, não. Jesus fala, assim como nos dias de Noé, casava-se e dava casamento. Então, qual é a reflexão crítica, né? Onde a doutrina do pecado herdada é enfraquecida, distorcida ou negada, inevitavelmente o verdadeiro evangelho da graça é esvaziado seu poder e da sua glória. E nós terminamos aqui. Qual é a conclusão dessa aula, então, né? A doutrina do pecado herdado nos confronta com uma verdade ao mesmo tempo humilhante e libertadora sobre nossa condição espiritual. Qual é a primeira delas? Nossa realidade sem Cristo. Somos mortos espiritualmente, cegos para a verdade divina e escravos do pecado, completamente destituídos de qualquer capacidade de salvação própria. A grandeza da graça. Deus, sendo rico em misericórdia, não nos vivificou juntamente com Cristo, mesmo quando nós estávamos mortos em nossos delitos. Ou seja, a misericórdia de Deus nos alcançou. Né? Qual é a diferença entre graça e misericórdia? Né? Graça é o favor não merecido, é você receber aquilo que você não merece. Então, quando você recebe algo que você não merece, isso é graça. Vou dar um exemplo clássico aqui para você entender. Eu sempre dou esse mesmo exemplo. Imagina que uma pessoa vai no mercado e aí ela pega roubando o mercado, flagrante delírio. Aí o dono do mercado chama ela e fala assim, olha, você foi pego roubando, qual é a consequência? A consequência é que tinha que ser preso, ser julgado e ficar preso. E aí ele fala assim, não, mas eu não vou chamar a polícia, eu não vou mandar te prender. Isso é misericórdia. É você não receber aquilo que você merece. Que eu merecia ser preso, por conta do meu delito. Quando você não recebe o que você merece, é misericórdia. O dono teve misericórdia dessa pessoa. E aí ele continua, ele fala, não, mas faz ainda melhor. Amanhã você volta aqui, hoje você pode pegar os carrinhos, enche do que você quiser, e amanhã você volta aqui que eu vou dividir com você parte de tudo que eu tenho. Isso é graça. É você ter um favor imerecido, algo que você não merecia. A misericórdia foi não receber o que merecia, a prisão, o castigo, a punição. Graça foi receber
aquilo que não merecia, a herança, o algo a mais que essa pessoa entregou. Foi isso que Jesus fez conosco. Qual era o que nós merecíamos? O salário do pecado é a morte. Deus foi misericordioso e nos salvou da morte, através de Cristo Jesus. Mas não satisfeito, Deus nos alcançou também com a sua graça. E mais do que ter nos salvo da morte, Ele nos tornou filhos de Deus. Nós nos tornamos co-herdeiros. Jesus nos deu, juntamente com a salvação, dividiu conosco toda a sua herança. Nós somos não... Jesus era o único filho de Deus. Jesus nos transformou em filhos de Deus. E nós nos tornamos irmãos em Cristo Jesus. Então, essa é a grandeza da graça de Deus. E, por fim, o fortalecimento espiritual. Compreender profundamente essa doutrina fortalece a nossa humildade. Não nos achamos melhores em tempo nenhum. Não se iluda. Não me iluda. Eu e você, sem o Senhor, voltamos para a mesma lama de onde nós saímos, não importa quanto tempo saído. Não importa. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. Nós, sem a presença de Deus, voltamos para a mesma lama de onde nós saímos. Quando nós entendemos isso, nós nos tornamos pessoas humildes, quebrantados, genuínos, porque nós não precisamos sustentar uma máscara de perfeição e nos colocamos na dependência total da obra de Cristo Jesus em nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Nós concluímos aqui a nossa aula. Hoje eu acelerei um pouco para nós podermos concluir toda a aula, né? E que você possa ter isso no seu coração e na sua mente. Não importa, nada do que você faça fará você digno, nem me fará. Nós recebemos algo grandioso, a misericórdia e a graça de Deus, porque Ele nos amou. Não fomos condenados ao que merecíamos. Além disso, fomos transformados em filhos de Deus. O que fizemos para isso? Absolutamente nada. Deus nos amou. Por Ele ter nos amado, Ele nos alcançou. Então, o que isso quer dizer? Que nós somos iguais a qualquer outra pessoa. Não existe maior nem melhor no reino de Deus. Não existe mais espiritual nem menos espiritual. Um pastor não é mais espiritual nem menos espiritual que qualquer outro irmão na igreja. Porque quem nos torna espiritual não somos nós, é o Espírito. E o Espírito foi derramado sobre toda a carne. O que nós temos é caminhada, experiência, conhecimento. E isso faz parte daquilo que a Bíblia chama de discipulado. As irmãs mais experientes ensinam as irmãs mais novas. Os irmãos mais experientes ensinam os irmãos mais novos. Pastor, um dia foi ovelha e ensina as suas ovelhas que um dia serão pastores. E que pastorearão corações assim como foram pastoreados. É isso. O Evangelho é isso. Glória a Deus, louvor a Deus, honra a Deus, reino de Deus e absolutamente tudo sobre Deus, nada sobre nós. Amém? Glória a Deus por isso. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma dúvida? Fique à vontade, tá, minutinhos? Senão eu vou orar para nós encerrarmos a nossa aula. Amém? Amém. Glória a Deus, então. Deixa eu ver. Mais alguém tá... Fernanda, você está com o microfone aberto? Não sei se a Fernanda vai poder orar. Está. Oi, pastor. Amém. Você pode orar para nós encerrarmos a nossa aula, em nome de Jesus? Posso sim. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, meu Pai, por mais uma aula, por mais uma noite, Senhor Jesus, em que nós podemos estar compartilhando, ó Pai, da sua palavra, dos seus ensinamentos, Senhor. Meu Pai, eu peço que nos dê essa humildade, meu Pai, de sempre reconhecer, meu Deus, que o sacrifício, ele foi muito grande, muito alto, Senhor, para que nós pudéssemos hoje, meu Pai, estar falando de Ti e do Seu amor. Senhor, que a gente sejamos humildes para reconhecer e, de forma nenhuma, meu Pai, nós somos merecedores, meu Pai, desse grande amor. Mas o Seu amor nos alcançou, meu Pai, pela Sua graça, meu Deus. Senhor, eu peço pela vida de cada irmão, Senhor. Estamos vivendo difíceis e sabemos, ó Pai, que estamos guardados, meu Pai, em Suas mãos. Então, eu peço que continue, meu Pai, nos guardando durante o dia, meu Pai, à noite, a cada irmão que precisa sair, meu Pai, para trabalhar, volta para casa, seus filhos, meu Deus. Senhor, que o Senhor esteja abençoando a vida dos pastores, meu Pai, a vida do pastor, que tem sempre bom ânimo, meu Pai, paciência e nos traz o conhecimento da sua palavra e nos ajudando nessa caminhada, meu Deus. Senhor, eu te agradeço por mais essa noite e peço que continue conosco. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.